Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui na Diocese Anglicana do Recife. Paz e bem. Bom dia mesmo. Hoje vamos meditar com a natureza. Vamos meditar a natureza. Ver, escutar, sentir, saborear o meditar da natureza. Em tempos de tanta alienação, uma das piores alienações, ou a raiz das alienações, está a alienação nossa da natureza. Da natureza que somos nós. Ao longo do tempo, e em todas as tradições de espiritualidade, a natureza sempre foi um elemento central. É bem verdade que, algumas vezes, e isso não é privilégio do cristianismo, há uma suspeita em relação à natureza. Há uma percepção de que a natureza ela é perigosa. Ela tem coisas que são arriscosas. São coisas que possuem riscos, perigos, pecados. É bem verdade. Mas também é verdade que em todas as tradições de espiritualidade também tem a percepção de que a natureza é um espaço de acesso à divindade, ao divino, ao mistério, ao mergulho daquilo que eu não posso definir. Porque na medida em que eu defino, eu dou um fim, eu dou um ponto final. E que a natureza é um espaço de acesso a esse mistério que somos nós. Na tradição cristã, essa tradição de suspeita da natureza, ela é muito conhecida. E ela passa por aquilo que a gente chama comumente de teologia do pecado original, né? Ou teologia da queda. Que é a ideia de que, através da perda do paraíso original, por conta do pecado original, essa natureza, de alguma forma, se tornou algo pecaminosa. E que, por isso, ela não tem um acesso sem riscos à divindade. E por isso a gente precisa de toda uma sese, uma repulsa ao natural e às coisas naturais. E que Deus, como que se afastou dessa natureza, né? E que nossa carne se transformou em algo pecaminoso. Mas é bem verdade também, e é bom que se diga, que dentro da tradição de espiritualidade cristã, os místicos sempre também nos lembraram que, por conta da criação de Deus,
de ser a natureza, criação divina, e mais ainda por conta da encarnação do Verbo, de Deus ter assumido plenamente a carne humana, essa natureza foi dignificada pela divindade, por Deus. E que por isso, por conta dessa dignificação, a natureza é um espaço também de acesso ao divino. Aquilo que Teilhard Chardin chama de panenteísmo, essa presença de que Deus, como que sem assumir plenamente a identidade da natureza, diferente de um panteísmo, ele participa da natureza, misticamente, espiritualmente, né? E que essa natureza pode nos revelar a divindade. Dentro da tradição ortodoxa, existe a ideia das energias incriadas. Eu não quero entrar aqui né, nessa dimensão da teologia apofática, não é? Dos ortodoxos. Mas por que, para a ortodoxia, há uma espécie de teologia negativa, e eu falo teologia negativa não é que é uma teologia do mal, mas que eu posso falar muito mais daquilo que não é Deus do que propriamente do que é Deus, porque em certo sentido ele é inacessível. Os ortodoxos construíram, e Palamas, eu acredito, ele fala que há uma participação da natureza, de Deus na natureza, a partir das suas energias incriadas. Não propriamente a trindade, não é? Mais das pessoas da trindade, mas através de suas energias incriadas. Porque através dessas energias incriadas se pode acessar processo de deificação. Ou seja, da progressiva aproximação, não é, da criatura com o Criador. E aí, até mesmo, nesse processo, a partir da plena comunhão com o Criador. Mas eu não quero entrar aqui nessa seara. Mas o que eu quero é, de uma forma bem mais humilde, bem mais singela, revelar, através da poética, o profético dessa maravilha que é a mística a partir da natureza. Vê que a tradição celta, por exemplo, sempre, através dos seus cantos, das suas orações, reconheceu a natureza como um espaço de revelação do Deus, de Deus, da divindade. E que a natureza é um espaço de contemplação dessa divindade, desse Deus. E que a mística do acesso à natureza pode ser, sim, um acesso a essa divindade. Não por acaso, há quem tente estabelecer uma relação de Francisco de Assis com os celtas. Isso não é de todo improvável, né? Mas,
Para além disso, há aqui um reconhecimento muito mais de uma identidade, dessa mística franciscana com a mística celta. Para além de um encontro possível de Francisco com um convento celta, por exemplo. E aí eu gostaria de trazer na poética franciscana, na poética de Francisco, o Cântico das Criaturas, em que ele reconhece cada elemento da natureza como irmão e irmã, como espaço de revelação, como espaço de reconhecimento de Deus. E aí eu gostaria de ler o poema O Cântico das Criaturas, de Francisco de Assis. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teu sejam o louvor, a glória, a honra e todas as bênçãos. A ti somente, Altíssimo, eles são devidos. E homem algum é digno de mencionar teu nome. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, muito particularmente pelo Senhor nosso irmão, o Sol, que nos dá os dias e com o qual nos iluminas. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, traz o testemunho. E louvado sejas tu, meu Senhor, por nossa irmã a lua, e pelas estrelas que formaste no céu, claras, preciosas e belas. Louvado sejas tu, meu Senhor, pelo nosso irmão o vento, e pelo ar, pelas nuvens, e pelo sereno, e por todos os tempos, com os quais sustenta as tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nosso irmão fogo, com o qual iluminas a noite, e que é belo e alegre, robusto e forte. E louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos mantém e nos governa, e produz os diversos frutos, e as flores coloridas e as ervas. Louvai e bendizei, meu Senhor, e agradecei-lhe, e servi-o com grande humildade. Eis o Cântico das Criaturas. Depois, diante das contendas, diante dos conflitos com a igreja e com os príncipes, ele redigiu mais uma estrofe, dizendo: Louvado sejas, meu Senhor, por todos aqueles que, por amor de ti, perdoam os seus inimigos e devem suportar a injustiça e a tribulação. Bem-aventurados são aqueles que as suportam em paz, porque são coroados por ti, ó Altíssimo. E já no final da vida, prenunciada a morte, ele escreveu mais um verso. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, a que nenhum homem vivo pode fugir. Infelizes somente os que morrerem em pecado mortal, mas bem-aventurados os que a ela encontrar em tua muito santa vontade, porque a segunda morte não lhes poderá fazer mal algum. Tudo é bendito, porque é bendito. Porque a poesia aqui torna-se profética.
Porque na medida em que revela a beleza da natureza e a bendiz, ela torna-se também sagrada. Todas as coisas, todos os seres criados, toda a criação, o cosmos inteiro, estrelas, a lua, o sol, a água, o vento, o tempo, o fogo, a paz e a morte. Tudo é bendito, bendita, abençoada. E é nesse sentido, e é nesse caminho de uma teologia da criação, de uma mística que reconhece plenamente, através da criação, e mais ainda através da encarnação do Verbo, na medida em que o Verbo se fez carne e assumiu a natureza, tornou-se criatura, e sendo criatura, participou plenamente dela, é que a palavra do poeta revela a beleza que há em toda a criação. E um poeta, humildemente, buscou, no encontro da contemplação com a natureza, também revelar essa espiritualidade através da natureza. Eu uso poeticamente o pseudônimo de Ribeiro Alves. Eu escrevi uma série de poemas que eu coloquei no blog, assim como outros poemas. Eu escrevi uma série de poemas de inspiração celta e com os elementos muito ligados à natureza. E aí eu trago alguns poemas hoje para ler para vocês. Deixo o link no site Paz e Bem, na descrição, para que vocês possam acessar, baixar, é livre, tá certo? Podem acessar e baixar. E aí eu gostaria de ler alguns poemas. Que esses poemas nos inspirem na luta contra os desgovernos do mundo, particularmente os desgovernos de extrema-direita, fascistas, que destroem, desenvolvem políticas de destruição da natureza, de implementação de agrotóxicos, liberação de agrotóxicos, que mata a natureza e a natureza que somos nós. Governo, na verdade desgoverno, que permite a extração indiscriminada de madeira, particularmente da Amazônia, que invade reservas indígenas, que mata pessoas que lutam em defesa do meio ambiente. Porque essas pessoas desenvolvem não uma teologia da criação, não honram a natureza, antes desenvolvem uma política da morte, uma política da destruição. São anticrísticas, anticrísticos. E nesse sentido, a poesia serve aqui como espaço de profetismo. Que a poesia aqui recitada, que a poesia aqui dita, bendita, possa nos fortalecer para a luta, para o compromisso com a natureza.
pedagogia natural. A terra, em seu silêncio de paisagem e colinas, no arpejo da brisa a bailar árvores antigas, fala-nos daquela verdade que sempre existe, a rebrilhar em cada coisa e por toda parte. Ela nos diz, silente, de suas irmãs estrelas, nossas mães solares, e de sua sabedoria antiga, constelada em seus brilhos a cintilar por vastos espaços. Fala-nos também do mistério que está escrito nos grãos de areia de todas as praias. Esses pequeninos livros que, volume após volume, tecem o tear e o tecido da vida. Fala-nos em tudo. No movimento dos rios e no repouso dos lagos. Na imobilidade das serras e no devir das dunas. No ir e vir dos ventos. Nas estações das flores e das chuvas. Nas mudanças perenes da lua. Ela fala em sussurro, quase silêncio, como aquele que cabe em uma estrela, em uma rosa desabrochando, em poema a ser escrito, em uma folha em branco. O que ela nos fala está no mundo oferto e inscrito no coração humano. Da terra. Saber da terra sua trilha. Conhecer seu seio. Acolhedor e perene. Ser com ela sempre. Amigo, irmão e amante. Saber seu poder eternamente. Aquilo que há de rocha e resistência. Sua força antiga. O que rompe o vento e acolhe as águas com fúria. Mas também saber da terra. Aquilo que passa, duna. O que sustenta o fogo e úmida recobre. Vento aberto ao curso das águas. Lago, fonte, chuva. A ondulante areia ao sabor das brisas. Saber da terra, seu sabor. Aquilo que há de maduro, seu fruto. As estações e os vulcões. Os terremotos e os carvalhos. Bosques e colheitas. O sal que tempera os mares. Saber da terra, sua maternidade. O ventre e o cálice. A estrada aberta. O sentido oculto da terra a guardar a semente. A florir das frutas. O que nos sustenta os passos. Enfim, saber da terra, sua materialidade, o aprendizado constante das montanhas, o sentido das campinas, o horizonte das praias, aquilo que se move, aquilo que fica, o berço de toda a vida, útero de toda a dádiva. Por fim, um poema para todas as pessoas, particularmente para as pessoas que, por vezes, dizem não ter espiritualidade. Para os ateus, ateias, agnósticos e agnósticas, que também fazem parte da comunidade de paz e bem. Particularmente para vocês, um poema. Se você sente isso, eis aí teu coração. Se ao escutar a canção do mar, em ondas vagas, e as palavras ficarem
presas na garganta. Quem sabe lágrimas salgadas banharão as praias de tua face. Então saberás. Eis aí teu coração. Se uma brisa leve arrebatar tua atenção para o delicado encontro entre o azul celeste e o verde visgueiro, quem sabe vendavais de emoções tomarão teus pensamentos e luminosos beijos. Então saberás. Eis aí teu coração. Se a luz do sol, brilhando nas folhas, depois da chuva, povoar teus olhos de tocante saudade, quem sabe um sorriso doce pousará aberto na flor de tua face. Então saberás. Eis aí teu coração. Eis aí teu coração. Não residirá nele o amar imenso do pulsar do universo e o silêncio dele? Então saberás, por fim. Eis aí o mistério. Nesse meditar, vamos nos recolher ao silêncio. Nos concentrar na respiração. Paz e bem, gente. Se você gostou desse programa, não é inscrito? Inscreva-se. Faça parte dessa comunidade nossa de espiritualidade plural e de paz. Faça parte desse círculo de amor e busca de paz e justiça. Dê o seu like, compartilhe nas redes sociais, faça a sua assinatura solidária, nos ajude, colabore com uma pequena quantia para que a gente possa continuar desenvolvendo esse projeto e desenvolver outros projetos. Gratidão. Se você está vendo pela TV 247, é a mesma coisa. Se inscreva se não é inscrito, curta, compartilhe, faça a sua assinatura solidária. E também torne-se um membro ou uma membra. Vamos, estamos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Estamos através do mistério, todos e todas unidos. Paz e bem, gente. Uma abençoada quarta-feira para todas as pessoas de paz e bem. Valeu!